Entendi. Tá. Olha só, querida. Eu costumo sempre dizer que é muito legal esse movimento de vocês, que são jovens, porque acredito que não se pense mais, não se faça mais filosofia do que no período denominado juventude, né? E essa sua questão aí, acerca da liberdade, da democracia, claro, você está afetada pela conjuntura, eu acho muito interessante. Só que essa sua ideia de liberdade aí, essa ideia de liberdade, dentro do campo do pensamento, é um problema por ser uma ideia muito cara. Ela é muito cara, é uma ideia muito acentuada, muito nevrálgica, né? E se você faz um desdobramento, uma perspectiva, um ir por um movimento de pensamento, a fim de especular essa noção que você levanta aí, da liberdade, você vai produzir uma série de problemas, né? Tal qual você é uma jovem, é um ser pensante, e o pensamento ele produz problemas o tempo todo, né? E você vai se questionar assim, vamos partir daqui, tá? Para ficar legal para a gente poder caminhar. Em que instante do mundo se foi livre? O que seria essa liberdade ela mesma, né? Eu vou ilustrar aqui uma afirmação do Leibniz, o grande Leibniz, que eu acho muito bonita, e ela encaixa justamente agora aqui nesse momento, nessa perspectiva que a gente vai desenhar aí, esse caminho que a gente vai trilhar ao longo, aquém, além. Ele diz assim, aquele que conseguir sistematizar o pensamento de Platão estará fazendo um grande favor ao gênero humano, né? Vamos partir dessa ilustração para a gente poder desdobrar essa sua ideia de liberdade, tá? Tendo a ideia de liberdade como problema. Não tem aqui nenhuma solução, nenhuma proposta, nenhum método, nenhuma cartilha, tá? A gente vai tornar essa ideia aí um problema. Quando Michel Foucault faz o seu recuo histórico, na sua pesquisa lá sobre ética, né? Naquilo que nós denominamos sua terceira fase, o pensamento tardio, não importa. Ele deixa bem claro, ele enuncia bem claramente que, a fim de livrar-se, né, da peixa de um certo diletantismo, ele deixa bem claro que não é para se tomar o modelo dos gregos, a forma de vida ou o modo de vida dos gregos como modelo, como paradigma a se seguir, até porque mesmo eles tinham seus problemas. E por que eu estou citando os gregos? Porque, como nós sabemos, eles são os criadores da filosofia, né? E enquanto essa perspectiva de criação de um espírito, de uma espirituosidade livre, tinha como mote, como modo, como princípio inicial, como ponto de ir, a ideia da produção de um modo de vida livre. Só que, olha o nosso problema aí, nem todos os gregos faziam filosofia, ok? Logo, todos os gregos, se é que a filosofia é criada na perspectiva de uma produção de um modo de vida livre, pode-se entender então que nem todos os gregos aspiravam a essa liberdade. Concorda, querida? Então tá. O porquê que Anaxágoras de Clazomena tem que sair correndo de Atenas no período de Péricles? Existe até uma divergência, se é ele quem profere essa expressão, se é Xenófono de Colofon, mas eu vou ater aqui ao Anaxágoras de Clazomena. Ele diz que se as vacas, as cabras, os bois e os macacos tivessem mãos e soubessem fazer estátuas, fariam seus deuses a sua imagem e semelhança. Isso lhe custa sair correndo. Atenas não era livre? Não era o berço da liberdade? Que liberdade é essa em que eu não posso contestar, não posso produzir um problema,
não posso questionar algo ou alguém. Tá? O nosso movimento está gerando em cima da questão, em que instante do mundo fomos livres. Tá? Você tem aí aquele período que é o período fantástico, no entre ali do medievo, e tem um grande pensador, o Etienne de La Boétie, e tem um texto dele brilhantíssimo. Lê esse texto, mergulhe nele. Discurso acerca da servidão voluntária. Guarda essa expressão aí, por favor. E voltemos aqui no Leibniz. Se alguém conseguir sistematizar. O que é a sistematização? São os ismos. Os ismos. Tá? E os humanos, enquanto humanos, eles vivem engendrados, orquestrados, articulados, mergulhados, né? Sempre num esquema, numa estrutura, num ismo. Aí, de onde a liberdade? De onde a liberdade? Como é que poderia se entender essa liberdade? Como eu disse aqui no início, volto a repetir, essa ideia, dentro da perspectiva do pensamento, é muito cara. É uma ideia muito acentuada, muito séria. Tá? E você tem, por exemplo, uma coisa engraçada, né? A idolatria que os humanos produzem, aqueles seres que pensaram livremente, que produziram algo de modo livre. E a história, ela nos mostra isso. Né? Você tem a figura de Sócrates, você tem o dito Jesus, que vai ser a imagem ocidental, né? Você tem Giordano Bruno, você tem o grande Spinoza, que tentaram assassiná-lo uma vez, né? Então, assim, em que instante se foi livre realmente? E você tem, além desses que eu citei, uma série de grandes pensadores que no instante de vida em que estavam vivos foram barbaramente menosprezados. Por quê? Aqueles que se propuseram, que se predispuseram a pensar de modo livre, fora da estrutura, fora do esquema, fora do ismo, né? Alijados, censurados, assassinados, executados. E curioso, impressionante, é que após suas mortes, suas teorias se tornam objetos de estudo. Aí você vai ter os especialistas em Sócrates, os especialistas em Giordano Bruno, os especialistas em Spinoza, os especialistas, e aí vai indo, por aí fora. É curioso, é engraçadíssimo. E após esse período em que já não podia mais se assassinar alguém por pensar diferente, por pensar diversamente, aconteceu a morte em vida, né? Que é o alijamento, a exclusão. Tá? Então essa ideia que você está colocando aí, que a gente está tornando um problema, que é a ideia de liberdade, é necessário se entender, se procurar, se esmiuçar aí, se debulhar a realidade, para tentar enxergar em que instante, tal qual como ela é vendida, ela existiu. Aí vamos atrelar a isso a ideia do ismo, o ismo, né, que o Leibniz nos denuncia, com a sistematização do pensamento do Platão, que ele é um ismo, é você produzido de um pensador um platonismo, é um ismo. E você tem um movimento aí que ele marca bem, é isso que vai ser já toda a conjuntura que você chama de Ocidente, que é a eclosão do racionalismo. Você tem ali uma turbulência fantástica, diversos caminhos abertos, diversas veias, diversos íris e víris, o movimento cético, o movimento da antropologização, uma série de coisas acontecendo ali de um modo brilhantemente fantástico. E o que se faz? Se agarra na tábua, a tábua que vai nos salvar do trágico, que é o racionalismo. Então, assim, analisa junto comigo
a ideia de liberdade e pensa, você enquanto jovem, enquanto ser pensante, o quanto essa ideia é cara, o quanto isso aí é algo em que você se debruça sobre e você se pergunta, tá? Na continuação da sua questão, você atrelou, né, a democracia dos gregos. Ok? Eles são os inventores da democracia dentro de uma instância política, né? Dentro de uma ideia de isonomia, dentro de uma ideia de um ison, ser igual. Tá? Essa ideia ela desaparece, você sabe disso, né? Ela desaparece. No período medieval, isso não tem nem sombra. Né? No entre do medievo e a Idade Moderna também não acontece. E ela vai ressurgir com força total e irrestrita após a Segunda Grande Guerra, com a queda do nazifascismo. E ela vai se tornar moeda de troca. Né? O mundo está bipolarizado. De um lado você tem os comunistas, socialistas, dizendo que é melhor para todo mundo. Do outro você tem os ditos democratas, que também vão dizer o que é melhor para todo mundo. E esse lado de cá, esse lado aqui diz que ali a liberdade não existe. E o lado de cá, que são os democratas, dizem que através da democracia você é livre. Aí entra um outro problema. Como é que você pode atrelar essa ideia que é liberdade, que é em si algo que é inventado, que seria a democracia? Se você analisa bem, você nota, você entende que todo sistema, mesmo o capitalista agora, é o que nós vivemos, né, brutal, monopolista, ele atrela a liberdade a alguma coisa. Segundo o sistema capitalista, você é livre mediante um alto poder aquisitivo. Quanto lhe custa isso? Você realmente é livre por isso? É aí que repousa a sua liberdade? Sua liberdade se encontra aí? E trazendo essa questão, para o desdobramento que você está propondo aí, com relação a essa turbulência que você tem agora nesse instante. Vamos também tornar isso um problema, ok? Vamos trabalhar aqui a estrutura, a conjuntura. Onde nós vivemos? Nós nascemos e estamos perpassando por um lugar que nós chamamos Brasil. E o que você pensa de um lugar rico por natureza, onde existe em larga escala, de maneira monstruosa, a miséria extrema? Vamos de novo, um lugar rico por natureza. Como você pode pensar um lugar rico por natureza, onde existe a mortalidade, a desnutrição, pela fome? Como é que você pode pensar isso? Como é que você pode pensar um povo livre que não tem acesso? Eu estou falando do século XXI, tá? A gente está fazendo um passeio aqui pela sua ideia de liberdade, tá, jovem? Como é que você pode pensar isso em um local onde a população não tem acesso ao básico, que seria a educação e a saúde? Essa população é adoecida o tempo todo. Volta aqui na imagem que eu desenhei do Jesus dos cristãos. Esse vai ser o ídolos, do latim ídolos, imagem sagrada, imagem de culto. E vai ser a ideologia. Vamos separar aqui ideologia de um modo bem legal, tá, querido? Por um lado você tem a ideologia enquanto um conjunto de ideias, que é uma coisa brilhante, você discute, você articula, monta, remonta, torna a fazer. E por outro lado você tem a ideologia enquanto um discurso orquestrado para dar conta de uma lacuna, de algo que se encontra na realidade. E isso aí jaz e se articula dentro do movimento que é a produção de uma consciência. E essa imagem aí do ídolos, que é o Jesus de Nazaré, o Jesus dos cristãos, é onde vai se articular todo o Ocidente. O Ocidente, desde sempre, ele sempre precisou de um herói, de um ídolo, de um ícone. Ele é iconográfico, iconoclasta. Aí, vamos de novo. Como ser livre? Como ser livre?
O que seria a liberdade? Tem um pensador que, segundo um outro pensador, o grande Michel Foucault, segundo Foucault, esse pensador é quem vai inaugurar a filosofia moderna. É um pensador engessado pelo pessoal do ismo, pelo pessoal do sistema, da sistematização, né? Da estrutura, do esquema, do paradigma, do modelo. E esse pensador chama-se Immanuel Kant. E ele é atribuído pelo ismo um logicismo. Ele seria um lógico. Aí você, analisando, debruçando-se sobre isso, criticando, você se pergunta assim, mas espera aí, segundo o que se encontra aqui, este pensador, ele se propôs a pensar o que seria o homem, o que seria a razão, o que seria o conhecimento, o que seria a ação humana e o que seria a faculdade de julgar. Logo, vamos à lógica deles mesmos, né? Ele não pode ser um lógico. É engessamento puro da tábua, a salvação, o ismo, a estrutura, o esquema, a quadratura. Se precisa disso o tempo todo. E ele tem uma máxima que é belíssima. Ou de sapere, ou de saber. E o que permeia, aonde se estrutura todo o pensamento do Kant é a ideia de autonomia. Só que, segundo Deleuze, como o grande Deleuze coloca para nós, o Kant é o primeiro. Ele instaura, ele inaugura dentro da filosofia a ideia de condição de possibilidade. Essa autonomia teria como condição de possibilidade o esclarecimento e o entendimento. Ela não está dada, essa autonomia, não está pronta, como os sistemas vendem ao longo da linha, ao longo do seu percurso. Vamos de novo. Segundo o capitalismo, você é livre pelo seu poder aquisitivo. No medievalismo, na estrutura teológico-política do medievalismo, você era livre pela conquista do seu lugar na eternidade. No modernismo, no período moderno, na era da razão, da eclosão da razão, você seria livre por um alto grau de racionalidade. Então, vamos de novo, tá? Está-se sempre atrelando, anexando uma ideia que seria em si, nos parece que é em si, a liberdade, a algo que está aqui fora, que é uma invenção humana, tá? Então, assim, esta liberdade, este movimento de ser livre, perpassa, apresenta-se de infinitos modos possíveis. Mas como se perceber, se entender isso, se encontra-se, se jaz, agarrado, orquestrado, preso e mutilado dentro de uma quadratura, de uma esquemática, de um esquematismo, de uma estrutura. E, a princípio, para você que é jovem e outros jovens, eu sempre digo isso a vocês. Essa liberdade, embora eu não saiba o que ela seja, mas me parece que ela não se dá, ela não se configura no oceano, lá numa jangada que eu peguei, parti no oceano a esmo, na montanha, lá no pico da montanha, né? Embaixo d'água com canudinho, igual o vietnamita, numa caverna. Não seria isso. Me parece que essa liberdade ela repousaria justamente no entre dessa relação de força aí, que é o nosso mundo, que é a vida em comunidade, a partir do movimento, olha o Kant, de uma autonomia, de um partir de si mesmo, de um deliberar, de um participar, e não de uma ideia pronta e acabada, e não de um movimento no qual existe aquela heteronomia, onde o outro me diz como fazer, o outro me diz o que pensar, o outro me diz como dever ser. Tá? Dentro dessa instância que você coloca aí, vamos voltar à dualidade que eu coloquei aqui.
que seria, eu vou ater aqui a educação. Traz para nós aqui, para o nosso país, o que é educação no seu país? Uma produção maciça, constante, violentíssima de analfabetismo funcional. Em todo momento, em todo instante, essa educação, que seria a ideia principal, o princípio, né, da produção de individuações, ela não acontece. Ela está sempre atrelada ao interesse de um poder. A instituição, a escola, ela em si, ela não preconiza. Em momento algum, ela dedica, ou até mesmo incita, esse princípio de liberdade. Você, jovem, e outros jovens, eu também passei por isso, todos nós passamos por isso, que é o sistema educacional. E ele tem uma função, ele tem uma funcionalidade, a produção de analfabetos funcionais. Aí, suponhamos que essa ideia que você levantou aí, atrelada à sua questão da junção entre liberdade e democracia, fosse real. Como que eu posso produzir o exercício de democracia se eu sou um analfabeto funcional? Eu estou alienado de mim e de todo o entorno, de todo em volta. Como é que pode isso? Por outro lado, como que nessa instituição chamada escola, que se deriva a educação, né, que articula, é um espaço de saberes, ou deveria ser, como que ela pode me oferecer alguma liberdade? Aqueles que estão lá dentro, que articulam as coisas ali dentro, são livres. Como pode um outro me dar aquilo que nem mesmo ele possui, que seria essa dita liberdade? Tenho grandes amigos dentro do magistério, e são amigos assim que eu tenho o maior orgulho de conhecer, de ter conhecido, de cruzar o espaço junto com eles, que são produtores de efeitos em sala de aula, são marginalizados, são execrados, muitas vezes são interditados, porque esses amigos, essas pessoas produzem algo de diferente, tentam fazer algo diferente, articulam, artesanam ali aquilo que foi dado, dão um outro modo, saem da forma e conseguem levar vocês a pensar. É mais ou menos aquela afirmação do Kant, que não existe filosofia que se ensine. O que pode existir é você aprender a pensar. Isso aí parte de você mesmo. Não é o contato com fulano, Bertano e ciclano. É a iconoclastia, a ideia do ídolos, né? Que é uma prática, um vício do Ocidente. Então, dentro desse movimento aí, essa ideia de liberdade, ela se torna cara por isso. Algo caro, chega-se a ser até suntuoso. Vamos juntos aqui, uma demonstração para a gente engrossar o nosso problema, que ela não está pronta e não está dada. Você escolheu o seu nome, você escolhe seus pais, você escolhe toda a sua família, você escolhe onde vai nascer, você escolhe ir à escola ou não, você em um dado instante lhe foi possibilitado escolher sua religião. Quando você chega, tudo isso está pronto. Cabe a você simples e puramente seguir. Está vendo como existe a questão do movimento, da produção de algo? E trazendo para essa questão, para esse movimento ideológico, né, da pseudo-liberdade, essa pseudo-liberdade se articula como, quando e de que modo? No funcionamento de um sistema, em uma estrutura, em uma esquematização, em uma esquemática, em um esquematismo totalmente dado e orquestrado de modo hierárquico. Não tem ali horizontalidade. Se nós especularmos aí de novo, voltarmos nos gregos, com a ideia de democracia deles, ali você tem um diálogo, uma dialética, algo totalmente horizontal. O mesmo não acontece conosco, os ocidentais. As coisas são hierarquizadas, é uma verticalidade constante, contínua, o tempo todo. Essa possibilidade, esse possível
segundo o que se apresenta aí, parece que cada um de nós precisa desenvolver. Só que você, por exemplo, que é jovem, quando cada jovem como vocês, em sala, me pergunta sobre a liberdade e diz que o sistema lhes incomoda, que vocês precisam ser livres, a primeira pergunta que eu faço é uma só, é a mesma. Você já se libertou de você mesmo? Você já se descobriu? Enquanto você tiver dentro de si os costumes, as maneiras, as formas, não há liberdade nenhuma aí. É pseudo-liberdade. Existe algo ali que lhe impede de fazer algo que você quer. Somente isso. Aí você traz isso como falta de liberdade. Porque tem uma regra, uma norma e uma forma. Somente isso. Analisa bem tudo isso que a gente está discutindo com relação a essa perspectiva que seria a ideia de liberdade que você levanta aí, essa sua junção com a democracia. Isso tudo é muito sério. Você, nesse instante, está no seu ensino secundarista. Eu não perco essa mania, eu chamo assim por causa do meu tempo. E qual é a função desse ensino secundarista? Produzir em você uma individuação? Despertar em ti um modo, uma perspectiva individuante? Não. Você está de modo retilíneo, tem aí um objetivo, tem aí uma finalidade, você prestar o tal do Enem. Exame Nacional do Ensino Médio, olha isso. E garantir uma vagazinha na Universidade Federal. É isso. Você decora fórmulas, pedacinhos de trechos, nomes, datas e nomes de heróis, para reproduzir lá. E talvez você passe por movimentos que, dependendo para onde você for, você nunca vai utilizá-los, nunca mais. Nunca mais. Então, assim, essa liberdade, esse movimento aí, que você apresentou, que você traz para a discussão, é algo muito sério. Muito sério, muito sério, muito sério. É uma ideia, como eu insisto nisso, ela é muito cara. Ela é muito cara. Tanto que, analisa bem, uma outra proposta dentro dessa perspectiva de libertação. Vamos olhar os seres anárquicos. Não os anarquistas e não o anarquismo, como que é o tal do humano. Tá? Malatesta, Bakunin, Proudhon. Eu não conheço nenhum tratado que eles tenham escrito de como ser livre. Nenhum método que aspire à liberdade. Sigam isso aqui, essa cartilha, que todo mundo vai ser livre. Eles foram livres em si, para si mesmos. Por si mesmos. É a palavra autonomós. Autonomós. As leis, os costumes, o modo de ir é gerado a partir de si mesmo. E aí, traz isso para essa questão democrática que você insiste aí em articular, em atrelar uma a outra, a ideia de política. Vamos concentrar aqui no nosso momento. Em que instante aqui, no nosso lugar, houve política? Conhecemos a história do nosso país? Vemos isso de modo nítido, tranquilo e tal qual como tem que ser visto? Olha o problema que eu propus. Como pode, num lugar como o seu, rico por natureza, imperar a miséria extrema? Como pode, num lugar como o seu, rico por natureza, existir a morte e a ausência de saúde por desnutrição, pela fome? Isso tudo é oriundo de quê? Quem produz isso? O poder político. Aí vamos para a imagem do Jesus, o Salvador, aquele que vai nos salvar, aquele que vai nos redimir, o tronco da árvore que eu me agarro em pleno Oceano Atlântico, a minha tábua de salvação. Isso é um costume, isso é um vício, é uma vicissitude que se arrasta ao longo dos séculos aqui no Ocidente. É uma realidade. Se outorga, se delega ao outro, é heteronomia pura, a condição de possibilidade de produzir um possível para você. Afinal de contas, ser livre se jogar nesse princípio, nesse movimento, sobretudo destruir a si mesmo, esse si mesmo que o mundo inventou,
que o mundo engendrou, isso não é uma tarefa simples. Isso aí não é assim. É mais ou menos aquela colocação, quando o Michel Foucault vem aqui à PUC, acho que uma das últimas vezes em que ele apareceu aqui, e um dos seres de conhecimento intelectual brasileiro, que ele é muito vaidoso, ele é o idiotês, não leve isso para o juízo, não julgue o que estou dizendo não, que vai gerar a degeneração dessa palavra é o vocábulo idiota. E o que é o idiotês? Aquele que acha que sabe alguma coisa. Né? Como que eu posso me arrogar a saber alguma coisa? Só nessa perspectiva arrogante minha, eu já sou um escravo. Não há ali nenhuma liberdade. Tá? E esse intelectual, que eu não vou citar o nome aqui, ele pergunta para o Foucault o que seria a liberdade. E antes que o Foucault pudesse abrir sua boca, ele é muito egóico, né? O vaidoso, o arrogante, ele é de um egocentrismo assim, tenebrosíssimo. Ele discorre 1h30, ele toma o lugar do Foucault na palestra. E o Foucault está olhando para ele com a maior calma do mundo, uma tranquilidade. E quando ele termina, ele pergunta, seria isso? E o Foucault diz assim, de acordo com a minha noção, a liberdade seria a condição, a possibilidade que a forma de subjetivação, a forma de subjetividade vai desenvolver para se autoconstituir. Autoconstituição. E nesse movimento aí também, tem uma lecionante pesquisadora paulista, a Mariana Chauí, em que ela diz, né, que a liberdade seria a arte de criar o possível. Esse possível nos parece, né, que ele não está aqui ainda. Se ele vai ser criado, ele não está aqui ainda. Então, enquanto não se abandonar esse analfabetismo funcional, ok? Essa coisa pronta, dada, orquestrada, esquematizada, estruturada, acabada, não se alcança nada. Não se tem a condição de possibilidade nem mesmo de se auto-problematizar. Isso não existe. Essa liberdade vai continuar sendo pseudo-liberdade. Não tem solução. E mesmo que houvesse, a solução já é isso que se encontra aí. E nessa perspectiva que a gente está desenhando aqui, nesse movimento que a gente está trabalhando, essa liberdade, esse movimento, essa ideia, ela é totalmente revertida, deturpada e distorcida por uma discursividade. E por essa iconoclastia, iconografia própria do Ocidente, os heróis, as imagens, os ídolos, né? Ela cola, e cola muito bem. E aí se pergunta, como se pode especular, pensar, ou mesmo até refletir sobre uma ideia na qual se encontra-se tão distante e tão separado dela? É isso. O que é o escravo para o Nietzsche? Seria isso. O que é o escravo para o Platão? É isso. Então, dentro dessa realidade, dentro desse movimento aí, você tem toda uma esquemática, toda uma produção de uma realidade dada e pronta e acabada. É como se lida, é como se articula. Volta para essa sua ideia aí, que foi a sua implicância na sua questão com relação à turbulência que você vive, que nós estamos vivendo hoje. Sabe-se que isso aqui, o nosso local, ele nos foi roubado por oligarquias que controlam isso aqui há séculos. Que esse poder que se encontra aí, instaurado, né, resultante, degeneração dessa oligarquia, em que instante nós exercemos plenamente a nossa cidadania. Quando que foi isso? Já sei, ser cidadão eu ter um registro lá numa zona eleitoral. Eu voto naquilo em que o sistema, o esquema, a estrutura está mandando eu votar. Eles que apresentam seus candidatos, eu me adequo. Cadê a liberdade? Curioso e engraçado, se você escoa pela antropologia filosófica, né, os ditos povos primitivos, como gostam de chamar os racionais, existia lá entre eles aquele grupo
não organizado, ali não tem organização nenhuma, é uma civilização, não uma sociedade. E havia um líder ali. Esse líder, ele é líder por consecução, por consecutividade. Só que ele não é o poder. E quando, se porventura, aquela junção ali percebesse que ele estava tentando, imaginando, cogitando a hipótese de concentrar o poder em si mesmo, ele era brutalmente dilacerado em meio a todos, e os pedaços de seu corpo espalhados, para que todos entendessem que o poder não está concentrado, ele está espalhado, pertence a todos. Então, nesse movimento aí, você tem essa ideia, junto toda a articulação, desse analfabetismo funcional, que eu vou chamar de alienação agora. Alienação. Então, enquanto fosse um alienado, como é que vai existir, como será possível essa ideia de uma possível liberdade e essa ideia também de uma possível democracia, tal qual você coloca aí na sua questão. Isso tudo é um problema. E como é que você pode querer ou pretender produzir aquilo que já se produz por vicissitude? Atrelar a liberdade, que é uma, segundo o que nos parece, seria algo em si, a algo que é uma invenção. Quer dizer, eu sou livre porque vivo numa democracia. Democracia de quê? O que é democracia? O que isso significa? Qual é a prática disso na realidade? Ok? Se ela se efetua, se ela se efetiva realmente, por que nós temos um povo sem saúde, totalmente adoentado, doente, e uma das condições de possível dessa doença seria simples e puramente o analfabetismo funcional produzido por esse sistema educacional que está atrelado também a toda essa estrutura, a toda essa esquemática. Então, essa ideia de liberdade aí, isso é algo muito sério, muito acentuado, muito nevrálgico. E precisa ser pensado o tempo todo. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Precisa se entender, se estar alerta com relação aos pseudos discursos. Em que instante, em que momento ele se articula, ele atravessa a realidade e produz algo. Ele ventila. Ok? É necessário se começar de um primeiro princípio, jovem, que eu acho super impressionante. Onde você nasceu, o seu lugar, ele é a sua casa. É a sua casa, é o seu lugar. Ó, quando se alcançar, segundo a minha noção, tá? Esse primeiro entendimento, tudo mais será possível. Tudo mais será possível. E a ideia do pra quê? Não com finalidade, mas qual seria a intencionalidade, a intenção que jaz por trás disso. Né? Vamos voltar aqui. Voltemos aqui, né, nesse desenho que está fazendo, nessa panorâmica aí, dessa ideia que é cara, muito cara, que é a ideia de ser livre, a ideia de liberdade. O humano é livre? Ele é humano porque jaz numa concentração chamada humanidade. A humanidade é a condição de possível, de possibilidade para ele se articular. Ele é livre. O que seria o indivíduo? O que seria a individuação? O que seria a singularidade? O que seria a diferença? O que seria o diversamente? O que seria o diverso disso? Então, esses movimentos, eles têm que atravessar a gente e começar a nos perturbar. Quem sabe, talvez, por aí, não se consiga quebrar essa casca. Aí, talvez, a gente consiga entender, por um não analfabetismo funcional, a ciência intuitiva do Spinoza. Olha isso. A conversão do olhar de Platão, o super-homem, o para-além do homem do velho e bom Nietzsche, a singularidade de Deleuze, né? Por enquanto, são ideias turvas.
totalmente embaçadas. Mais uma vez caímos na ideologia. Estamos colocando na realidade, na lacuna que ela apresenta ali, coisas que nem nos dispusemos a pensar sobre. Vamos no Kant de novo. Ouse saber. Autonomia, segundo Kant, depende, não é um método não, né? Também não é fórmula, mas é condição de possibilidade. Depende, principalmente, do esclarecimento e do entendimento. Então, assim, não sei se está claro isso aí, se está confuso, se está complexo, né? Mas eu não sei o que é liberdade. Posso afirmar, assim, de um modo tranquilo, renitente e bastante agravante e agravador. Não é isso que eu vejo ao meu redor. Não tem nada a ver, não se parece com nada disso. A ideia do não é. E segundo o que me parece também, nessa liberdade aí, que gira em nosso entorno, me parece que as pessoas estão cada vez mais presas. Você tem uma ideia que ela é central para isso aí. Central. Se eu não me autoconstituir, se cheguei numa realidade pronta e acabada e me adaptei a ela, se detenho dentro de mim certos vícios, vicissitudes como a vaidade, a arrogância, a prepotência e outras mais, como posso ser livre? Por isso, a minha questão sempre a vocês que são jovens. Você já se livrou de você? Tem um movimento de um grande pensador da educação, eu adoro ele, já falecido, o grande mestre Paulo Freire. Grande mestre. Os olhos dele eram cheios de amor. Uma filantropia assim absurda. Transvasa a absurdidade. Tão potente, tão transbordante. E em sua última entrevista, um entrevistante pergunta para ele: Freire, você dedicou uma vida a pensar em educação. Nessa sua caminhada, nesse ir e vir, expulsão do país, criações de planos educacionais, na sua preconização que a democracia só seria possível através de um povo educado, uma educação forte, de base, o que lhe perturba, o que lhe agoniza? E o Freire, ele era muito emotivo, né? Ele começa a chorar, ele fica vermelho, bota a mão no rosto, tira aquele óculos pesado dele, ele se recompõe e retoma e responde assim: há um problema, há algo que me assombra todos os dias, no instante em que eu acordo até a hora de dormir, e talvez a minha finitude se dê, o meu tempo de vida se esgote e eu não consiga a resposta para isso. Por quê? Que na maioria das vezes o oprimido guarda dentro de si uma pessoa. Vamos lá. Se eu tenho vontade de oprimir, eu não posso ser livre. Eu não tenho nenhum nexo, nenhuma ligação, nenhuma perspectiva, nenhum ir com a liberdade. Então, tudo isso aí que a gente está discorrendo, segundo a minha noção, me parece que são coisas que, quando a gente colocar liberdade, essas coisas todas precisam estar juntas dentro desse problema. É um conjunto, né? Um outro movimento nesse esquematismo, nessa estrutura, né? Nessa juntura, nessa quadratura. O que você tem aí? A representação pura. Traz para o lado da política agora. Vamos usar a política dos gregos. O que era? A gente dá uma outra significação a isso. O que era um tirano dentro da perspectiva dos gregos? Todo aquele que ocupa um lugar no tempo e no espaço que não lhe pertence por natureza. Olha ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que fazem isso e nem percebe que fazem, elas nem percebem que fazem isso. São tiranos, tiranós, puros. A representação pura é como aquela ideia, aquela imagem
do nutricionista que vai te prescrever uma dieta, mas ele é obeso. O sanitarista que só anda encardido, sujo, mal cheiroso. Representação pura, tirania pura. Vamos lá. Pensemos isso juntos. Pensemos isso juntos. O fato de você descolorir, descortinar, deslindar toda essa superfície já não seria aí um movimento inicial iniciático a uma perspectiva de liberdade? Olha o que nós conversamos aqui. Não está em você fugir para o oceano, em você ir lá para o pau da montanha, se afundar no rio com um canudinho, que nem um vietnamita, adentrar uma caverna e botar uma pedra em cima na porta, na entrada. Não é isso. É aqui. É aqui. Como disse o Foucault, é você se autoconstituir em meio a essa relação de forças. E você entender essa perspectiva representacional e tirânica. E você entender que esse analfabetismo funcional, essa junção com o idiotez, que é aquele que acha que sabe, aquele que acha que conhece, aquele vaidoso, arrogante, prepotente, que usa a orelhinha do livro, o prefáciozinho do livro, para oprimir o outro. O outro. Analisa bem a prisão que a ignorância produz. Olha o que disse o Freire. O oprimido guarda dentro de si um opressor. Você, o idiotez que conhece, o sabedor das coisas, é tão alienado, tão preso, está tão enquadrado na quadratura que não entende que você nasceu, está perpassando um lugar, um país, onde 85% da população, basicamente, não tem acesso à educação de qualidade. Então você está oprimindo a quem? Dialogando com quem? Se autoafirmando a partir de quem e de quê? Então são vários problemas, querida. São muitas coisas que quando essa ideia de liberdade surge, ela suscita. Suscita porque é uma ramificação, é uma teia, é uma rede. Essa liberdade em si não pode, não deve, em instante nenhum, estar. Não é possível que seja atrelado a algo que externo. Não funciona assim. Na minha noção, não funciona assim. Que movimento seria esse? Não sei. Precisamos pensar sobre, precisamos refletir sobre, precisamos dialogar muito sobre, até chegar no movimento, até na perspectiva de um ir. Nessa ideia aqui que eu apresento, nesse deslindar que nós estamos fazendo, vou voltar a repetir, não é isso que circula no entorno. Enquanto você outorgar ao outro, você disser que o outro, você responsabilizar o outro por você, muita distância, a longura assim, que nem com a luneta, com o telescópio se alcança, sem chance, não dá, não vai, trava. E aonde se vive? Nisso que o grande Etienne de La Boétie colocou, que é a servidão voluntária. Aí você, voluntário. O que se tem aí? Uma voluntariedade em servir. Aí você tem o outro movimento, que é aquilo que o velho e bom Nietzsche apresenta para nós. Ele diz que o homem, o humano, age por interesses. Essa voluntariedade, esse voluntarismo meu em ser servil, me beneficia em quê? O que eu tiro de vantagem disso? A partir do instante que eu estou dentro desse esquema, que liberdade eu tenho? Me parece que eu sou escravo de mim mesmo. Não é o ato, é a atitude. Aí você está dentro da perspectiva reativa. O ato é a afirmação da vida pura. Criação. Então, dentro desse movimento aí, essa liberdade, isso está muito distante. Você pode até dizer, dentro da perspectiva ideológica, que está no plano do etéreo. Sim, porque no entorno, na realidade, não é isso que se vê. O primeiro movimento seria voltar o pensamento sobre si, a crítica sobre si, e se perguntar: o que estou fazendo de mim? Olha que legal. Não é o que os outros estão fazendo comigo. O que estou fazendo de mim?
Uma jovem questionou isso há um tempo em sala, com relação à questão dos pais, vocês os pais. E eu dei como exemplo a ela a guerra do ópio na China, né? No iniciozinho da segunda metade do século XIX. E como é que aquela guerra do ópio deflagra? Como é que ela acontece? A carta das mães da China ao imperador chinês. A Inglaterra, por colonização, né? Ocupação, ela espalha o ópio na China. E os jovens estão ali, perdidos, batendo a cabeça na parede, rolando na calçada. Esse é o panorama. E tem uma senhora mãe que ela decepa a metade do seu dedo mindinho e ela é a última a assinar essa carta. E ela pergunta, ela indica ao imperador para que evada dos muros do seu palácio e veja a China e pergunta a ele, com sangue, se é essa China que ele pretende amanhã. É isso. Então, aí vamos de novo. Eu não sou livre. Como? Nunca experimentei isso. Não tenho nenhuma noção que isso exista. Sou analfabeto funcional. Ser livre é ter um carro importado, ser livre é ter a casa com piscina, ser livre é não sei o que lá. Sou analfabeto funcional, total. Como que eu posso oferecer? Ou mesmo instigar isso no outro? Vamos lá, articulemos aqui, para nós encerrarmos esse discorrer sobre a liberdade, a ideia de cultura no nosso lugar. Qual é a cultura que nós copiamos o tempo todo? Por analfabetismo funcional. A cultura dos Estados Unidos da América. Olha isso. Tem regiões aí que você circula, você vê o nome das lojas, os nomes, né? Drugstore, Pet Store, Planet não sei o que lá. Surreal. Você copia a cultura do maior responsável por você ter se afundado em uma ditadura militar esse tempo todo que você se afundou. É isso. Olha isso. Nem essa noção se tem. Analfabetismo funcional puro. Aí entra o Kant. Oude saber. Ouse saber. Especule. Aí sim poderíamos entender que a cortina começaria a se abrir. Aí já se pode limpar as atrelações, as junções, a ideia em si tão cara, tão nevrálgica, tão grave, chamada liberdade. E talvez a partir daí, começarmos uma produção de nós mesmos. Uma autoprodução, né? A partir de dentro e não a partir de um fora. Ok?